Opa, 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 vamos para mais um dia de análises do mercado financeiro de Forex. E o ouro também, né? Metal e ações. Bom, o SDCAD, galera, é o seguinte. Ele acabou de chegar numa região muito interessante, cara. Lá do semanal, tá vendo que a gente tinha topos antes nessa área, o mercado rompeu, voltou para testar essa região. Isso aqui parece muito uma estrutura de Wyckoff na macro, né? Mas tendo em vista que ele saiu, ele já partiu de uma estrutura, né? Voltou, acumulou de novo, rompeu máxima. Aí fez um falso rompimento, né? no semanal e voltou a cair de novo, buscou esses topos. Então aqui teve uma troca de polaridade, basicamente. E o interessante agora é ele segurar nessa troca de polaridade, pelo menos por alguns dias, até vir testar essa média móvel de 20 períodos, né? A gente tem uma média nessa região e a tendência dele é o quê? Segurar na troca de polaridade para vir testar a média, porque o mercado ele caiu muito forte, tá vendo que ele caiu muito rápido, então ele saiu do seu ponto médio. O interessante é ele voltar para o seu ponto médio, equilibrar os preços e cair novamente, entendeu? Então teremos ótimas regiões de vendas nessa área. Tanto é que tá até marcado em vermelho, tá vendo? Essa região é uma ótima região para vendas, tá? É muito bom. Vai ser pontos bons aí. Inclusive ele fez quebras de estrutura para baixo. Olha lá. As quebras de estruturas bem bearish, né? O mercado já tinha testado uma região de oferta interessante. Aí ele testou, caiu, voltou, quase testou essa região, caiu de novo, criou uma nova região de oferta e tá para testar ali. Então a tendência é ele vir testar essa área. O que a gente pode pensar também? Se ele acabar construindo uma estrutura de acumulação nessa região, vale a pena comprar na troca de polaridade, entendeu? Mas vamos ver. Bom, ele acabou de fazer um choque, basicamente, né? Fez um choque aqui, quebrou máximas, com essa pancada muito forte de alta. Deu uma leve lateralizada aqui, criando um bloco de ordens. Apesar que esse bloco não tá muito legal, não. O ideal seria isso aqui, ó. Na verdade, esse aqui seria o bloco de ordens, né? Esse é o nosso bloco. Então, o que seria interessante? Ele segurar nessa área. Mas, a gente tá falando de Forex, né? Forex, vocês sabem como que é a parada. O mercado acumula demais. Então, assim, ou ele se segura nessa área, trava nessa região de bloco de ordens, e daqui ele continua subindo, até buscar essa região de oferta, ou ele acumula nessa área. Vem aqui, testa o topo, volta, e fica aqui travado durante um tempo. Eu acredito mais na acumulação, tá? Para ele vir buscar o fundo. Quando ele limpar o fundo, aí ele vai ter compras para vir buscar a máxima. E aqui ele faz uma nova distribuição. Então, o que eu fico de olho é nessa acumulação, tá? Mas se ele só testar essa região de bloco de ordens e já fazer uma quebra de estrutura, vale a pena uma compra. Vale a pena uma compra também. Enfim, eu tô marcando então a região de reação compradora. Que o mercado também, ó. Tá vendo a reação compradora aqui, ó. Ele caiu, aumentou o volume, voltou. Então tem comprador nessa área, a gente sabe que tem uma galera comprando nisso aqui. São os players muito provavelmente que estavam vendidos, começaram a comprar lote aqui, 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 até que conseguiram fechar todas as suas posições, né? Gerou liquidez suficiente para fechar todas as suas posições nessa área, ainda mais porque o mercado fez um triângulo. E triângulo remete ao quê? Padrões de continuidade, né? Remete a padrões de continuidade, então acaba gerando muita liquidez nessas áreas, possibilitando os players que estavam vendidos no movimento ganhando dinheiro com essa baixa possam fechar todas as suas posições quando o mercado chegou neste nível barato de preço, porque aqui entrou muita liquidez, muita oferta de vendas, né, nesse caso. Muitas ofertas de venda. Entrou muita oferta vendedora, mercado. Então, os players que estavam comprar, quer dizer, vendidos,
compraram muitos lotes e fizeram o mercado se deslocar para essa região. Agora a gente vai esperar ele começar essa lateralização, tá? Bom, a gente tem o SDCHF que não pagou a venda, não pagou desde aquele dia, dia 7, ele foi estopar dia 12. Agora foi uma venda que deu meio errado, mas também eu não entrei lá nas melhores posições possíveis, igual foi essa de cima, por exemplo, né? Aqui o mercado continua lateralizado, então assim, a tendência dele é voltar a cair novamente, entendeu? Continuar caindo. O que ele teria feito agora seria o uptrust. Se a gente mapear essa estrutura, teria feito o uptrust agora. O que dá pra gente fazer? Projetar esse stop e vender nele novamente. O stop lá no 100% dessa projeção, dessa pernada de alta. Pronto, venda habilitada. Por quê? A gente tem o... Dá pra marcar de assim, ó. A gente tem o Selling Climax, o AR aqui. Aí temos o ST. O que seria um uptrust. Eu marco como ST isso aqui, mas poderia ser um uptrust também. Enfim, o uptrust ou o TAD já também, tá? Já pode ser o TAD já. O TAD, pronto. Pode ser o TAD também. Então, isso aqui fica muito interessante. Em buscar esses fundos, aqui tem muita liquidez nessas áreas, é aquilo, né? É só o mercado vir testar e cair. Beleza, então é isso. Continuo na venda, agora com a venda melhor, talvez. Um stop bem feito, né? E a gente tem um alvo lá naquela área. O Audi SD bateu o alvo, como vocês podem ver. Bateu o alvo da operação de compra, levou um tempão, né? Mas chegou ali dia 12. Então daquela compra lá no dia 3, chegou no dia 12 aqui, né? Já foi compras antes, né? Já foi dia 29. E daí agora no dia 3 e chegou no alvo. Beleza, aqui o GBP-USD tá pendendo a cair, cara. Tá meio estranho isso aqui, na verdade. Ele fica de boa por enquanto. E o Euro JPY, que eu estou vendido nele nesse exato momento, tá? A gente teve a alta, pagou a alta muito bem. A gente tinha feito isso aqui, ó. Cadê? Olha lá, a compra pagou muito bem, chegou nessas áreas. Aqui já é o momento de finalizar essa operação. E agora descer vendido com ele. Por quê? Porque o mercado começou a fazer uma distribuição, muito provavelmente, tá? É uma distribuição, você pode ver que tá bem bearish esse movimento de alta. Então a gente teve uma divergência no RSI, 4 horas. No diário não tem tantos detalhes assim, mas no 4 horas que já tem um pouco mais de detalhes. A gente tem um cruzamento aqui no MACD demonstrando fraqueza, RSI demonstrando fraqueza, né? A única coisa que atrapalha, cara, é que nesta região, deixa eu só vir por uma hora. Nessa região tem muito comprador. Tem muito comprador aqui. Então, que a gente vai ter que esperar o mercado vir testar de novo. O ideal é que ele rompe toda essa área. Se ele romper, trabalhar aqui mais um pouco. Daqui ele pode continuar vendendo. Aqui vai gerar uma nova venda, muito provavelmente. Para o mercado continuar pagando, entendeu? Então, teve muito comprador, como vocês podem ver, ó. O mercado chegou e voltou, esticou, né? Foi uma notícia aí que movimentou esse ativo. E depois o volume subiu bem, né? O volume subiu, o mercado reagiu. Só que ficou fraco de novo. Ou seja, encontrou resistência nessa área, nessa faixa de preço. Se ele encontrou resistência aqui, é que os vendedores diminuíram ainda mais as suas defesas, né? Antes estavam defendendo nessas áreas, passaram a defender aqui agora, daqui em diante. Vamos ver se eles vão continuar com essa brincadeira. Realmente está bem interessante para voltar a cair. Então, entrei vendido e protegi meu. Protegi não. Projetei meu alvo aqui de stop, né? Lá no 61 para ficar mais longe mesmo, tá? Poderia deixar no 100%, mas eu quero deixar um pouco mais longe. No 61 e o alvo aqui de 100% nessa parcial. Então, 100% da estrutura de distribuição. Na real, 161%, né? 161%.
a gente tem a primeira parcial, tá? Por que que eu deixei ali a parcial? Porque eu quero que ele pague mais, né? Aqui tá muito lateralizado ainda, mas a tendência é subir. Temos também o GBP-JPY, tá? Mesma coisa, mesma ideia do Euro-JPY, é a mesma coisa. Não muda nada. O stop é a mesma projeção. Pera aí. O stop é a mesma projeção, basicamente. Lá no 61. O, a parcial é basicamente também no 161. Entendeu? Aí tivemos a Apple, que pagou uma venda muito boa. Tá? Pagou a venda ali no dia 7. Chegou hoje, dia 12. Também temos o Amazon, que a tendência dele é pagar uma venda também, tá? Eu poderia ter vendido aqui, mas eu não vendi, eu deixei só marcado a venda. Mas amanhã eu vou ver se eu consigo vender ele. Quem sabe ele não abre com gap de alta, um gap aqui mais ou menos nessas áreas. Pode ser a venda muito boa, tá? Mas isso aqui é o uptrust da estrutura. Então vai em Climax. Aí vem faz o AR e o ST tivemos aqui, ó. E agora o uptrust para vir buscar o SOW. Então a tendência é ele fazer isso para vir buscar o SOW. Beleza? Aí Microsoft. Aí a gente tem uma compra na Nvidia, tá? O mercado acumulou. Fez ali o Selling Climax, o AR, ST. Aí tentou fazer um uptrust, mas falhou no uptrust. E agora vocês podem ver que ele ficou 2 dias de lado. A tendência é continuar, tá? O que eu vejo a tendência é continuar. Testou essa estrutura de acumulação. Teria tentado construir uma nova estrutura para continuar. E tivemos a SpaceX também, que eu fiz uma compra na SpaceX. Podem ver que estrutura de acumulação linda que ele fez aqui, tá? Muito bonita mesmo. Já projetei a estrutura e ele já passou, vai bater os 300% da estrutura. Então, todo o range dela, projetei para cima, ele tá chegando quase nos 300%. E ele já é um alvo meu também. Eu entrei atrasado, né? Ela era para ter entrado nessa região. Enfim. E a gente tem o Gold também na compra. Lembra? Eu tinha comentado. Ele tava lateralizando bastante e tudo mais. Aí eu queria que ele fizesse o Spring, não fez, subiu direto. Aí ele fez um fundo, fez um novo fundo, né? No que ele fez o fundo formando o LPS, quer dizer? Ele fez aqui o LPS, eu entrei na compra, confirmou o LPS com esse quebra de topo. Entrei na compra e tamo aí. Tendência é continuar com essa alta agora. Aí temos essa projeção para buscar também, ó. Já vai chegar nos 100%. Tem o 61 e os 200% lá, né? É isso aí. E o euro que também já foi um tempão nessa compra, mas tá muito travado, a ideia dele é subir. É isso, tamo junto e até a próxima. Falou!